A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Muito se pedirá a quem muito recebeu, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, pela expositora Icléia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, queridos irmãos. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesse reencontro virtual, estudando os ensinos de Jesus, nos esforçando para colocá-los em prática. E para iniciar nosso trabalho, vamos agradecer. Deus Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigada. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela procura do entendimento, pelo esclarecimento que nos favorecerá a caminhada em nossa jornada terrena. Que possamos ter um estudo com muita harmonia, com muitas vibrações positivas e que possamos apreender o conhecimento e nos esforçarmos para colocá-los em prática. Esteja conosco sempre. Que assim seja. O estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo nos alerta, assim como outros, mas especificamente ele nos alerta sobre nossa conduta na jornada terrena, para que nós tenhamos êxito como espíritos imortais que somos. Nossas reflexões estarão pautadas nos itens 10 a 12. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Nesses itens tem uma passagem evangélica que é uma história, uma parábola registrada em Lucas e Mateus. Essa parábola é conhecida como parábola do mordomo ou parábola do servo invigilante, onde Jesus nos diz que se o servo souber a vontade de seu amo, mas não cumpri-la, deverá ser castigado. Mas, se houver um servo que não conheça a vontade do amo e cometa algum deslize, será menos punido. Como nós sabemos, as parábolas são a forma que Jesus utilizou para nos auxiliar a compreensão da lei divina. Mais tarde, a gente recebe a doutrina espírita que vem mais uma vez com aprofundar esses ensinamentos, abrir, tirar o véu dessas palavras que Jesus colocava para que ficassem eternizadas. Nesse simbolismo da parábola, Jesus traz um ensinamento muito importante. Ele nos mostra como funciona a justiça de Deus e como Deus é misericordioso. Portanto, companheiros, nós sabemos que a lei de Deus está em nossa consciência. Sabemos também que muitos de nós ainda não permitiu que esse conhecimento aflorasse, porque é preciso que trabalhemos para que ele aflore, para que esse conhecimento venha à tona, através do estudo, do trabalho, das atitudes adequadas. Então, nós podemos interpretar essa parábola dessa maneira. Aqueles que desconhecem a lei de Deus, quando cometem algum ato, algum equívoco contrário à lei divina, será considerado sua ignorância, o seu desconhecimento no momento de resgatar as suas falhas. Mas aquele que já está ciente da lei de Deus,
terá o resgate de suas faltas com mais dor, mais culpabilidade, mais remorso. Então, nós podemos concluir que o agravamento da falta cometida é proporcional ao conhecimento que se possui. E é bom lembrar que na vida não existe, né, prêmio nem existe castigo. Nós somente temos as consequências dos nossos atos. E à medida que nós vamos evoluindo, a nossa consciência se expande, maiores são os nossos compromissos perante a nossa própria existência. Como sinalizou Jesus, lá em João, capítulo 9, versículos 39 a 41, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas, agora que dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, quando nós não temos a ciência, somos ignorantes, temos o atenuante da nossa ignorância. Mas quando já sabemos, não temos mais esse atenuante. Então, o pecado está em nós. Mas por que Jesus faz essa recomendação e que hoje nós temos capacidades dessa interpretação mais profunda? Porque é sempre bom lembrar, né, que todos esses ensinamentos nós vamos entender melhor se a gente tiver essa consciência de que quem irá cobrar os nossos equívocos, as nossas falhas, os nossos vícios, somos nós mesmos, através da nossa consciência. Por isso é que o servo que é ignorante, ele não tem essa perspicácia, essa consciência com remorsos, mas aquele que sabe, que conhece a lei de Deus, ele vai ficar ali sentindo o seu equívoco, sentindo a sua falha. Então, a cobrança virá com mais rigor do que aqueles que não tinham nem ideia que a sua atitude era inadequada. Então, a quem muito dado, muito será pedido. Significa exatamente que os espíritos mais amadurecidos, mais informados e conscientes das verdades espirituais, é esperado maior vigilância sobre aquilo que sabem que já não é adequado perante a vida. Então, à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento, e aí quando a gente fala adquirindo esse conhecimento, não é vários livros lidos, várias reuniões assistidas, não. É aquele apreender aquele conhecimento. E quando aquele conhecimento é apreendido, vai aflorar em nós essa consciência. Ele vai nos ajudar a ter essa consciência mais sólida, mais correta, mais sabendo discernir o bem do mal com clareza. A nossa conscientização dessas verdades é irreversível. Então, uma vez adquirida, uma vez apreendida, não tem mais, não podemos mais e nem queremos mais nos colocar como ignorantes, como não sabedores. Nós vamos sempre procurar agir dentro das lei divina, sempre entendendo essa submissão necessária para que a gente compreenda a organização da lei divina e que ela está em todos os momentos de nossa existência. Então, a gente vai, quando a gente estuda a lei natural e vê as suas divisões, né, organizada na doutrina espírita, e a gente vai perceber que é uma forma, vamos dizer assim, mais próximo do nosso cotidiano para que a gente entenda que nossos atos estão ligados à nossa condição de espíritos em evolução, em ascensão espiritual. Importante para nós
que somos aprendizes do Evangelho de Jesus, percebermos a nossa posição em relação ao conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual, ele é libertador, ele nos liberta, mas nos habilita a responder sobre nossas ações diante da vida terrena, com mais rigor, com mais responsabilidade. Então, se a gente vai estudando, vai reflexionando sobre essas palavras, a gente vai achando Jesus e os seus ensinamentos em quase todas elas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vai tomando essa consciência, tomando essa verdade como não como uma literatura ou algo escrito ou um versículo, alguém falou, não. Eu tenho essa consciência porque eu trouxe para a minha vivência, para o meu dia a dia, esse conhecimento e estou utilizando no meu ser como família, no meu ser como trabalhador na minha jornada de trabalho, no meu ser como cidadão na minha coletividade. Então, eu estou utilizando esse conhecimento em todos os momentos da minha vida, das nossas vidas. Isso é muito importante, porque só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente fala como aprendizes, né, de Jesus, do Evangelho de Jesus, e que esse conhecimento vai nos trazer essa responsabilidade maior, nós vamos nos lembrar de alguns compromissos, né, que nós, como espíritas cristãos, né, e vamos entender o quanto já foi nos dado e, consequentemente, será pedido pela nossa consciência. Esse conhecimento, devidamente utilizado em nosso cotidiano, de acordo com a lei divina, respeitando o nosso semelhante, nos ajudará a caminhada evolutiva, com certeza. Então, vamos ver alguns desses compromissos através do conhecimento que nós já temos como espíritas cristãos. Sabemos que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito imortal utilizando temporariamente um corpo material. Já sabemos, já temos essa consciência. Mas em muitos momentos, companheiros, queridos irmãos, nós nos comportamos como se fôssemos somente um corpo. E queremos usufruir das coisas em busca do prazer, sem nos preocupar com as consequências dessas nossas ações, sem nos preocupar se essas questões vão afetar o espírito. Então, nós estamos vivenciando muitos desses momentos aonde o corpo está falando mais do que o espírito. Quando eu falo nós, eu estou me colocando e colocando todos vocês como humanidade, porque nós somos corresponsáveis. Então, nós precisamos estar atentos nessas nossas atitudes, muitas vezes inconsequentes, que vão afetar o nosso irmão. E aí a gente vai continuar. Então, esse é uma dos conhecimentos que a doutrina nos traz e que é extremamente importante para que a gente entenda que esse corpo que estamos usando, ele é temporário. Então, o mais importante somos nós, que somos imortais. Nós já somos informados, estamos informados, que não basta não fazer o mal. Não, eu não faço mal, eu fico aqui no meu cantinho, eu não me interfiro na vida de ninguém, eu fico aqui e não faço mal a ninguém. Nós já sabemos que isso não basta.
que é preciso praticar o bem. O bem tem que ser praticado, porque os nossos atos sofrerão as consequências pelos danos que causam aos demais. Então, vamos dizer assim, a minha não informação, a minha não interferência, muitas vezes prejudica o outro. O meu silêncio, a minha atitude de egoísmo, muitas vezes prejudica ao outro e muitas vezes prejudica uma coletividade. Então, é preciso que a gente tenha essa informação muito clara, porque muitas vezes nós vivemos agindo sem refletir nas possíveis situações que nós estamos causando a nós mesmos e ao nosso próximo. Nós estamos agindo e não medindo as consequências dos nossos atos. Então, é muito bom lembrar sempre que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Não tem atenuante de acordo com a pessoa, não tem. Tem atenuante de acordo com o entendimento daquele indivíduo, com o grau de entendimento. Aí a gente vai entender, né, do que nós estamos falando, de que muito será pedido. Para quem muito, né, foi dado. Então, se eu tenho a consciência, se eu já tenho essa consciência, eu vou saber discernir melhor esse mal que pode momentaneamente não estar para mim, mas está para o outro, está para a coletividade. Então, esse olhar, ele vai nos ajudar a perceber que é preciso estar atento a essa nossa possibilidade, a esse nosso conhecimento e posto em prática, né? Outro conhecimento que nós já temos como espíritas cristãos que vai nos ajudar a nos preparar para o momento da cobrança da consciência, a reencarnação, né? Porque nós já temos consciência que a reencarnação é um fator da misericórdia divina. Nos permite retorno para corrigir e para avançar. Então, a reencarnação permite que nós vamos conquistando vida após vida a perfeição relativa que nos cabe alcançar. É a nossa meta espiritual. Então, quando eu tenho essa informação e já apreendi essa informação, nós não vamos utilizar, por exemplo, não vamos pautar a nossa existência como se fosse a última, a única, né? Não vamos viver na ilusão que estamos aqui na Terra para aproveitar, porque nós estamos aqui para aprender e para amar, servindo uns aos outros. Nós somos espíritos individuais, mas somos espíritos interagentes. Então, uma vida do meu irmão interfere na minha. É só a gente olhar à nossa volta. É só a gente olhar nos acontecimentos que estamos passando. Como essa interferência está clara agora para nós. Então, quando a gente utiliza esse conhecimento, nós vamos ter maior compreensão, maior resistência, maior equilíbrio e maior esperança. Porque é preciso cultivar em nós essa esperança, porque nós sabemos que estamos cada um no nosso momento evolutivo, que nós estamos todos juntos nesse momento no planeta, passando por uma situação muito difícil, mas cada um de nós está no seu momento evolutivo e que a nossa passagem aqui é temporária. Nós sabemos de uma coisa extremamente importante para preservarmos a nossa consciência. Nós sabemos que os nossos hábitos, os nossos
gostos, as nossas predileções, elas atraem companhias espirituais, atraem encarnados e desencarnados que estejam em sintonia com esses nossos hábitos, essas nossas atitudes, essas nossas ações. E se os nossos hábitos estão pautados em desejos inferiores, interesses mesquinhos, vai nos trazer companhia que favorecem aquela atitude. Então, o que vai nos acontecer? Vamos estar sempre rodeados de companheiros com aquela mesma sintonia. Muitas vezes a gente reclama que a nossa vida não modifica, que a nossa vida não caminha, mas nós não olhamos para dentro de nós, não olhamos para que tipo de pensamento eu estou tendo, que tipo de ação eu estou provocando com a minha família, com o meu companheiro de trabalho, com a moça do supermercado, com o moço da rua, né? com o uso da máscara, com toda essa situação. Que tipo de pensamento e de vibração eu estou emanando? Então, quando a gente tem essa consciência, nós vamos preservar, vamos nos preservar, vamos procurar manter o melhor possível a nossa ambiência, para que as nossas companhias sejam as melhores possíveis, aquelas que têm capacidade de nos ajudar, aquelas que têm capacidade de nos elevar. E é para isso que a gente está aqui junto, nessa troca constante. Nesse momento, esse afastamento social nos dá a nítida, né, expressão de o quanto nós precisamos uns dos outros. Então, é uma necessidade do ser que está encaminhada, porque não há, tudo que acontece em nossa existência tem um propósito. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós e buscar esse propósito, e que vai nos facilitar na hora das nossas expiações, dos nossos resgates, na hora da nossa consciência colocar as coisas no lugar, porque somos nós que vamos fazer isso, né? Uma das coisas que mais nos incomodam e que a gente também já sabe é a nossa família consanguínea, né? Então, nós já sabemos que a família consanguínea ela é formada com membros que têm um objetivo, a ajuda mútua, né? Mais perto possível a ajuda mútua. É o treinamento do amor, é a superação dos obstáculos. Então, seja com uma, vamos dizer assim, com uma expiação de algum equívoco anterior ou uma prova escolhida para estarmos juntos por amor, alguém escolhe estar naquela família para colaborar. Mas todos que estão na nossa família consanguínea, de uma forma geral, tem as exceções que a doutrina nos esclarece, mas de uma forma geral, são companheiros de jornadas anteriores, que precisam estar junto para dirimir alguma dúvida, para superar algum embate, para acabar com essa, vamos dizer assim, com essa hostilização. Então, deixarmos de sermos hostis com um companheiro. Mas quantas vezes a gente reclama, né? Daquele companheiro difícil, daquele filho rebelde, daquele genro, daquele cunhado. E ao invés de superar e entender que estamos nesse encontro para melhorar, nós vamos criando mais entraves, mais nós, com nossa violência, com nossa revanche, com a nossa sendo hostil com as pessoas, não utilizando a nossa compreensão,
não sendo indulgente com aqueles companheiros que ainda não têm essa compreensão. Então nós vamos perdendo a oportunidade de reconciliação e de quebrar esse ciclo, né? Porque senão vai ficar um ciclo. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é um ciclo constante, não é assim que funciona. Nós temos uma oportunidade. Se perdemos a oportunidade, nós vamos receber outro tipo de ação para que consigamos corrigir aquele equívoco, aquele deslize, aquela situação provocada. Porque por mais que a gente busque esse entendimento e às vezes ficamos, não é possível que seja assim, né? Quantas vezes você ouve nos atendimentos fraternos, eu estou na família errada, essa família não me pertence, e a gente sabe que não há erro na justiça divina, não há equívoco. Então a gente tem que buscar essa compreensão e buscar tirar proveito do máximo para a nossa evolução espiritual, porque é para isso que estamos aqui. E às vezes, e muitas vezes, em muitos séculos, a gente passou sem ter essa compreensão. Sem ter essa compreensão que a gente só está encarnado para evoluir. E que tudo que está à nossa volta tem esse objetivo, de colaborar com a nossa evolução. Então, esse entendimento, né, da lei de Deus como, vamos dizer assim, num resumo, como Jesus nos resumiu a lei de Deus num mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esse chamamento de Jesus para essa lei maior, a lei divina, resumida em 2 mandamentos, e ele diz que essa colocação vai nos chamar a atenção desse amor, né? Porque nós vamos conquistando essas outras virtudes à medida que a gente compreender e aplicar o amor nas nossas atitudes, para com as pessoas, para com as ações que temos, para com os nossos pensamentos. Então, nós vamos assim curar, né? Vai ser um lenitivo para as nossas dores e sofrimentos, e também vamos estender aos nossos companheiros de jornada. Mas ainda é muito predominante em nós o orgulho e o egoísmo. Como a doutrina, né, os benfeitores espirituais nos esclarece que são as chagas da humanidade. E realmente, porque tudo que está à nossa volta, se a gente perceber, se a gente olhar racionalmente, a gente vai achar a pontinha lá do orgulho e do egoísmo. Mas só o amor vai nos libertar desse orgulho e do egoísmo. Só o olhar para o outro com amor, olhar para o outro como gostaríamos que o outro olhasse para a gente. Esse olhar aí entendemos que é o todo, né? É a compreensão, é o carinho, é o respeito, é a fraternidade, é a solidariedade, é a caridade como entende Jesus, né? É ser benevolente, é ser indulgente, é perdoar. Então, esse todo vai, vamos dizer assim, nos alçar a um outro patamar de compreensão e da nossa consciência como filhos de Deus, como conhecedor da lei divina, que ainda não praticamos na sua totalidade, né? Já sabemos disso, mas estamos aqui para buscar esse entendimento. Então, é hora de lembrar, né, de Jesus quando ele nos orienta em olhar, vigiar e orar. A gente só consegue olhar quando conhece. Então, se a gente já conhece, a gente sabe, consegue olhar. E daí a gente vai começar a vigiar, vai começar a estar atento aos nossos atos, aos nossos pensamentos, vai tomar cuidado com o que se fala, com o que se pensa, com o que se faz. E nas horas difíceis de vencer esses obstáculos, nós vamos orar. E vamos entender que a oração é o nosso caminhar, é o nosso elo como espíritos
encaminhada espíritos imortais e ligados à divindade. Por isso, companheiros, conhecendo os princípios espíritas, os ensinamentos de Jesus, nós precisamos nos esforçar para praticá-los no nosso dia a dia. Porque com essa prática, com essa vontade, nós vamos viver com mais segurança, com mais esperança, com fé, com equilíbrio. Nós vamos nos estimular para praticar o bem e, consequentemente, né, nossa consciência vai estar preparada para a jornada futura, porque chegará, o tempo chegará, né, das nossas reflexões. E nesse momento que estamos vivendo, diante dessa prova coletiva da humanidade terrena, que é a pandemia, o isolamento social, nós vamos nos avaliar, verificar se nosso comportamento está condizente com todo o conhecimento que já possuímos, se nossa fé raciocinada está nos consolando e equilibrando, na certeza de que não estamos sem proteção espiritual, de que nada acontece sem um propósito em nossas vidas. Se nós estivermos com essa convicção, nós podemos ajudar aos nossos irmãos que estão com diversas dores, que precisam de consolo, que não têm ainda esse esclarecimento e, acima de tudo, que precisam do nosso amor. Então é hora da gente praticar, é um bom momento de pormos em prática o nosso conhecimento, como nos coloca o Espírito Joana de Ângeles, quando nos diz assim: quem muito recebe será sempre convocado a repartir em abundância, a fim de ganhar o salário da paz. Não adies, pois, a decisão de mais servir, de mais amar ao teu próximo, em nome de Jesus, a quem amas e que muito te ama. E assim, companheiros, agradecemos a Deus por mais esse momento, por mais essas reflexões, e que possamos, em nossa caminhada, utilizá-las para o nosso mesmo entendimento e proveito, e assim poder ajudar ao nosso próximo. Esteja conosco, Senhor, sempre, que assim seja. Obrigada, queridos irmãos, fiquemos com Jesus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus, com o tema Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Aguardamos vocês!